Ok, pessoal, aqui estamos nós, eu, Joel Teodoro, pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, ali em São Cristóvão, falando novamente com vocês, aqui do nosso Café e Barba Podcast. Estou aqui com Alan Cioli. Pois é, plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, em Nova Iguaçu, e participando aqui com o Joel de um bate-papo sobre vários temas. Me parece que esse primeiro vai ter muito a ver com a nossa conferência, né? Que está acontecendo, que vai acontecer na nossa jornada. Isso, dia 16/8, não percam, lá na Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, a partir das 9 da manhã, Rua Euclides da Cunha, 210, e o nosso culto dominical é às 17 horas. Bom, nós temos uma parceria, desde sempre, com o Café com Aslan, que fica na Rua Ubaldino do Amaral, 80, bem pertinho da Praça da Cruz Vermelha, o melhor café do Rio de Janeiro, né? Então você é nosso convidado. Bom, Alain, vamos conversar. Você falou que de início ainda vamos falar focando na jornada, e talvez essa seja uma das razões do porquê você que nos ouve, nos acompanha, tenha percebido os nossos podcasts mais curtos. Isso é de propósito, né? Não só para a gente otimizar tempo, mas também para a gente falar mais a miúde sobre temas da nossa jornada teológica. E esses primeiros, esses próximos, 2 ou 3 programas, ainda direcionam temas para a jornada teológica, né? E a gente hoje começa com uma ideia, né? Existe um enigma do eu, quando a gente olha para isso sob uma perspectiva teológica, né, Alain? Sim. Parece que nesse enigma do eu, né? Quem sou eu? Qual é o meu papel? O que eu devo fazer? O que eu deveria estar fazendo? A gente acaba entrando num dilema sobre, diante de tantas possibilidades, afinal de contas, qual eu deveria seguir? A ideia é que parece que quanto mais possibilidades de eus, mais confusos a gente fica, né? Isso me lembra na época em que eu ia falar o nome de uma rede de fast food, mas não vou falar, a não ser que eles patrocinem. Pois é, quem sabe, né? Mas, antigamente, você tinha 2, 3 opções. Era simples. Você chegava lá, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu peço aquilo. E eu fico muito confuso quando eu chego hoje nessas redes. E o cardápio é tão variado que a confusão é terrível. A gente acaba escolhendo mais na pressa pela fome do que por uma certeza do que realmente eu gostaria. Você falou aí de rede de fast food. Tem uma pessoa, me parece que em São Paulo, eu li uma matéria, assim, rapidamente, uma matéria de um sujeito que tem uma pizzaria que é famosa e tem só uma pizza, um sabor de pizza. É mesmo? Mas se tornou famosa. Todo mundo quer comer aquela pizza porque segundo dizem, assim, fantástica, né? Deu até vontade de conhecer essa pizza aí. Mas isso que você falou acontece muito hoje com os streamings, né, de vídeo. Sim. A pessoa aluga, né, um streaming, vai pagando ali e, não é suficiente. Aí aluga outro. Depois você tem meia dúzia de streaming em casa e você não sabe o que ver. Você passa meia hora zapeando e vai dormir sem saber o que vê e vai dormir sem ver nada. Coleciona mais na lista de desejo do que... Exatamente, você vai botando lá e não vê nada. Mas quando a gente volta para a Bíblia, Alan, a gente vê que isso aí não era para ser assim, né? Sim. Deus nos fez com uma característica para portar alguma coisa do próprio Deus, que é a imagem de Deus, né? A gente chama isso em teologia, mas não é mais um teologês, porque todo mundo, de uma ou de outra forma, já ouviu falar isso. É imago Dei, que é um termo latino, mas que se refere à imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E o que nós temos hoje por causa do pecado, né, a gente sabe, mas voltando o nosso olhar para o hoje, na verdade, um grupo de pessoas, que é a maioria da população hoje, no mundo todo, que não sabe mais o que é, se está em construção, se foi destruído, se foi desconstruído, né? As pessoas vivem hoje mais por conta dos seus desejos, por conta dos seus sentimentos e pela indefinição que elas têm do seu eu, porque não querem mais a imagem de Deus nelas.
ficam buscando novas identidades, né? Sim. Ficam na verdade, se torna um martírio, né? Se torna um martírio. Que aí tem a ver com o exemplo que a gente deu do fast food, das mídias, né? De streaming e tudo mais. Porque, afinal de contas, o que é que me define? E acaba sendo o coração. Acaba sendo algo interno que, no fim das contas, tá tão confuso quanto o externo. Qual seria o histórico disso? Bom, a gente sabe, se a gente for lá para trás, vai ser mesmo um afastamento com relação a Deus, né? Mas o que o ser humano natural quer é ter a liberdade, ou vamos dizer assim, a autenticidade de criar a si próprio. Só que ele cria o seu próprio eu, a sua própria identidade, a partir de matrizes que são horizontalmente semelhantes a ele. Uhum. E é muito fácil ele se deixar guiar por essas coisas, principalmente quando algumas ideologias se tornam soberanas sobre a vida da pessoa, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente voltar lá para aquele sujeito nefasto lá do começo do século XX, que guiou a Alemanha, como é que ele fez para moldar uma identidade nacional nova? Acusando os outros. Olha, tem uma raça aí, aliás, tem uma raça que é pura, que presta, e um monte de raças que não prestam. Ou seja, a partir do elemento racial, ele gerou uma identidade nova. Para gente sofrida, gente que tinha uma série de problemas, né, de dificuldades. Como é que o marxismo faz isso? Eu estava me referindo ao nazismo, né? Sim. Acho que todo mundo entendeu. Como é que o marxismo... O bigodinho. Como é que o marxismo faz isso? A mesma coisa, só que ao invés de pureza racial, é pureza de classes. A classe dominante tem que sair do lugar, porque nós, a classe inferior, né, os operários, têm que tomar o lugar da classe produtiva, da classe burguesa. Então, para quem procura uma identidade, esse tipo de oferta, e existem muitas outras, né? Lembrei dessas duas que são muito comuns. Você vê que a pessoa absorve isso sem maiores reflexões, né? Então isso está lá na base, no histórico. E o que a pessoa quer? Ela quer ser autêntica. Ela quer bater no peito e dizer: eu sou eu mesmo, eu sou livre. Uhum. Mas, cara, se a gente voltar para a filosofia, o que é ser eu mesmo? O que é ser livre? Existe liberdade, né? Existe essa capacidade humana de per si? Ou seja, o ser humano consegue por ele mesmo ser livre? Essas são coisas que a gente precisa se perguntar, né? Aí a gente obrigatoriamente tem que olhar para a Bíblia. Sim. Ainda um ponto de reflexão antes propriamente do texto bíblico, mas já fazendo conexão, parece que enquanto antes a gente tinha uma percepção de que o eu, na verdade, é algo que se descobre, né? E aí a questão da Imago Dei, e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o retorno à Imago Dei, né? Mas se fomos criados à imagem de Deus, conforme a Bíblia nos diz, então o eu é algo que você descobre. Só que nessas novas perspectivas, nas mudanças e tudo mais, o eu ele se torna agora algo que você constrói. Você não descobre mais. Você molda, você cria. Se torna então o eu estético, ou o eu que eu quero que as pessoas conheçam. E aí nasce a famosa também cultura da autenticidade, né? Porque vai ter a ver com isso. Sim. Quanto mais autêntico... E engraçado, né? É uma autenticidade construída. O quanto isso é autêntico, né? O quanto eu quero que as pessoas me comprem, me idolatrem, me sigam. O quanto isso vai ter a ver com uma falsa construção por causa desses pressupostos. Eu não me descubro mais, porque não importa mais o externo a mim, o que importa é o interno. Legal. Bom, indo já para o final, como a gente falou com vocês, esses próximos imediatos aqui, os podcasts próximos imediatos, tem a ver com a nossa jornada teológica. Bom, você estava falando, Alan, de descobrir ao invés de construir.
Isso tem a ver com recuperar algo que estava lá escondido? Sim. Uma imagem de Deus que foi fragmentada, que foi bagunçada, não é? Com a queda. Eu costumo dizer para qualquer um, olha, cristão e não cristão, você quer entender um pouquinho do mundo, da vida e tudo mais? Gênesis 3, né? É óbvio. Também há aquela máxima, se você estudar séculos 18 e 19, tu vai compreender o 20 e o 21. Mas o sumo de tudo vai estar, na verdade, em Gênesis 3. Essa quebra, né? Essa perda dessa imagem e o próprio plano de Deus para reconstruir essa imagem, que é aquele que encarna o Filho de Deus como um homem perfeito para ser seria correto dizer um novo protótipo? Seria, porque foi reconstruído, né? Reconstruído, para a partir dele haver toda uma restauração, toda uma percepção de que quem você é feito nele e como que nele você se descobre razão de existência, razão de vida. Aí a gente recupera finalmente aquela ideia que todo mundo busca sem encontrar. A ideia de verdade, a ideia de liberdade, a ideia de uma coerência interior que se manifesta também do lado de fora. Então, sim, conversando um pouquinho sobre essa questão, existe um enigma, né? O que é isso? O que sou eu? O que é o eu? Uhum. Quando a gente olha pela perspectiva bíblica, a gente chega nesses pontos, né? Legal. Sim. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos, mas por enquanto é isso. A gente agradece você estar aqui. Fique ligado nas redes, porque vem mais coisa aí nesses próximos dias, tá bom? Um abraço, né? Um abraço e não perca os próximos. É isso aí.